minha alma canta-te, Senhor. Glória és tu, tão grande és tu. Já vou começar a gravar. Deixa eu só passar aqui um perfuminho. Faz tempo que eu não uso esse perfume. Eu vou usar um Tsar da Van Cleef & Arpels. Perfume masculino. Hoje, já que eu tô de terno e tudo mais, de tailleur, eu vou usar um masculino. Pronto. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentzia, teóloga por formação. Você já me conhece, nem precisa mais me apresentar. Para você que não me conhece, eu tenho um vídeo de apresentação aí, bem no começo, tá bom? E ainda tem uma aula de Evangelho segundo João. Eu sou Francisca Grentzia, teóloga por formação, e você está no canal Bíblia com Francisca. Este canal que é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. E para você que não é inscrito, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu te convido a inscrever-se neste canal, que ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. E acionar o sininho das notificações para que você possa receber conteúdos novos conteúdos quando eu postar aqui neste canal. E para você que já é inscrito, meus amores, amo vocês, vocês sabem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu espero que você esteja bem, muito bem de saúde, muito bem rico, né? Muito bem rico em todos os sentidos, principalmente financeiramente, porque as finanças fazem parte da nossa vida e a gente precisa de recursos materiais para vivermos neste planeta Terra, nesta vida, nesta dimensão terrena, não é mesmo? Não adianta a gente querer só o espiritual. Eu fico aqui no metafísico, eu quero estar lá numa vibe lá em cima, lá no metafísico, lá no mundo cósmico, lá, enfim. Só que a realidade é outra, né? A gente precisa de matéria, a gente precisa de l'argent, a gente precisa de geld, a gente precisa de dirham, a gente precisa de dinheiro para viver nesta vida, né? Porque senão, sem dinheiro, a gente também não constrói nada. A gente não constrói sinagogas, a gente não constrói igrejas, instituições de caridade, a gente não constrói hospitais e a gente nem consegue fazer políticas públicas boas para todos, né? Porque o reino dos céus só se manifesta quando todos, não só eu, a Francisca Grentzia, que pode ter uma vida boa, não. É quando todos, toda a humanidade tem vida boa, toda a humanidade é rico, é próspero no que é bom, aí sim o reino de Deus se faz presente. O reino de Deus e a sua justiça. Os evangelhos todos falam sobre isso, tá bom? Então, hoje, o que eu trouxe aqui para vocês? Dia 30, vocês sabem que já gravei o capítulo 20 e 21 de João. Porém, eu estava observando aqui, olhando os vídeos, que eu tenho uma explicação histórica sobre o Evangelho segundo João, a história do Evangelho segundo João. Eu gravei no podcast, num podcast na Anchor, tá lá, e no Spotify também. Só que é muito antigo, né? E, enfim, e eu vi que eu não tinha gravado, assim, essas informações mais técnicas sobre a origem do Evangelho segundo João aqui para vocês do YouTube. Então, eu vou falar um pouco a respeito disso hoje, e aí dia 30 vocês vão ter todo o capítulo 20 e 21, que já foi gravado, já está aí, já está programado para vocês assistirem dia 30, tá? Então, e hoje eu vou só dar essa informação a respeito da origem do Evangelho segundo Yohanan, segundo João, o quarto Evangelho. Tá bom? Então, enquanto isso, eu vou te pedir
inscreva-se no canal. Aqui dentro, aqui tem um botão aqui embaixo, escrito assim, inscreva-se. Então, eu te convido a ir lá e clicar nesse botão inscrever-se, porque assim você me ajuda. Você me ajuda quando você se inscreve. Quando você visualiza, também você me ajuda, mas não é muito, entendeu? Então, a sua inscrição é muito importante para mim, seus comentários, desde que seja bem ordeiro, né? Outra coisa também que eu não aceito aqui no canal é promoção, não vem no comentário se promover, tá bom? Colocar seu canal de não sei das quantas. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu tinha um blog, gente, teve gente que foi lá se promover lá no meu blog de forma bem maligna, tá? Então, por isso que eu tô dizendo, não venham aqui para se promover de forma em cima de mim, tá? Então, é isso. Você pode colocar seu comentário, todos os comentários aí eu leio. Na medida do possível, eu respondo, né? Enfim, aqui é uma comunidade, vocês estão entrando na minha sala de estudos, tá bom? Então, assim como eu estou entrando na casa de vocês, na telinha de vocês, pelo celular, pelo computador, pela televisão, eu não sei como que você me vê, né? Mas, então, eu procuro, na medida do possível, ser bem respeitosa em relação a algumas coisas. E outra coisa, se você está aqui é porque você tem interesse nesses textos, em alguma coisa você tem interesse nesses textos, né? Enfim, então, se você quiser fazer um comentário, isso me ajuda. Outra coisa aqui, eu acho que é coraçãozinho, né? Coraçãozinho que você tem que colocar aí, ó. Então, ó, coloca seu coraçãozinho aí pra mim, tá bom? Ó, de vez em quando eu sou fofinha, tá bom? Ó, um coração fofinho, tá bom? Você coloca aí pra mim, que isso também me ajuda, porque assim os algoritmos do YouTube, não sei quem vê, os robôs do YouTube ou YouTube, percebe que este canal, este conteúdo é importante, é válido para outras pessoas, e aí ele começa a indicar os meus conteúdos para vocês aí, para quem acessa esta plataforma aqui no YouTube. Tá bom, gente? Então é isso. Se inscreveu? Obrigada. Te agradeço por você ter se inscrito. Outra coisa. Se você puder e achar que é válido, compartilha esse conteúdo com seus amigos, tá bom? Com seus amigos, com seus contatos, com seus colegas, com seus familiares, né? Ajuda aquela senhorinha, aquela sua tia, aquela sua avózinha que às vezes fica em casa e quer assistir alguma coisa, tá dizendo assim, avó, tem uma moça que fala sobre o evangelho e não sei o quê, então, sobre Bíblia, então traz ela para cá, ela vai se divertir um pouco aqui comigo, eu vou indicar algumas coisas aqui, enfim, tá bom? Esse conteúdo eu percebo também que são muitas mulheres que acessam, né? Eu vejo pela métrica, então é isso. Mas hoje também outra coisa que eu vou mostrar para vocês. Eu também sei que tem muitos meninos, né? Senhorzinhos, senhores, meninos, né, que vem aqui, eu já sei que tem meninos também que vêm aqui, alguns comentam e tudo mais. Então, geralmente quando eu trago alguma coisa, sempre as meninas, batom, mostrar a cor de batom, não sei o que, enfim, as meus acessórios, né, enfim, todo mundo gosta, as meninas gostam e, enfim, como eu já tive loja de acessórios, tive uma empresa de acessórios bem no passado. Então, aí eu gosto de acessórios, enfim, bolsas e tudo mais, né? Já vendi muita bolsa na vida. Enfim, então o que acontece? Muitas meninas gostam, mas eu trago mais perfume para as meninas. E aí os meninos também disseram, ô Francisca, não tem perfume para menino, não? Tem, gente, tem perfume para meninas. Então eu também coleciono, como eu sou colecionadora, então eu tenho perfumes de menino também. E aí hoje eu peguei e passei esse aqui, ó. Esse perfume é antigo, tá? Ó, deixa eu passar aqui. Ó, é antigo, o nome dele é Tissá. Ó, Tissá. Como se fosse César em russo. Na verdade, Tissá é um Tissá russo, é referente aos tissares
tsares russos, tá bom? Então, este perfume aqui, ó, é um perfume masculino, delicioso, é pra homem, homem mesmo, é pra homão, sabe? Assim, aquele homem, oi, eu sou o cara, o provedor, eu sou poderoso, entendeu? É pra esses homens, assim, bem sofisticados, e, enfim. Ó, chama-se Tsa, é daquela joalheria Van Cleef e Arpels, é uma joalheria também, tá? As joias dessa marca são lindíssimas, os diamantes são lindos, maravilhosos, tá? Enfim, tem alguns perfumes aqui que eu uso que são de joalherias, assim como esse, né, da Van Cleef, ou vocês chamam de Van Cleef, mas é Van Cleef e Arpels. O outro que às vezes eu uso também aqui é um da Cartier, sim, que é uma joalheria, tá? Mas eles fazem, esse perfume é bem antigo. Então, ó, para meninos, Tsa, tá bom? Tsa. É da Van Cleef e Arpels. Pronto. Já falei sobre perfumes, porque vocês sabem que o Evangelho segundo João fala-se sobre perfume também, né? Perfume de Jesus, perfume de nardo, enfim. Esse perfume é muito... ele é gostoso. Eu gosto. Também uso perfumes masculinos, viu? Eu gosto. Tem uns aí da Dior, da Givenchy, enfim. Bom, falei sobre o perfume para os meninos, agora vamos lá, vamos estudar, tá bom? Tiramos agora as coisas, vamos para o que importa agora, neste momento. Tudo importa, né, gente? Então vamos lá. Os mais antigos testemunhos do cristianismo são quase unânimes em atribuir a autoria do Evangelho segundo João ao filho de Zebedeu, o irmão de Tiago. João, um do grupo dos 12. Entre esses testemunhos, este está o de Irineu de Lyon, de 220, né? Lá no segundo século e tudo mais. O próprio Evangelho faz esta autoria repousar em João, conforme João 19:35. O Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 35. Então, ele mostra um pouco que... ele mostra, na verdade, ele atribui esse evangelho ao evangelista João. Tem vários Joãos, tá, gente? Tem João Batista, tem João Evangelista, tem o João, o pai, enfim, tem vários João. Uma hora eu explico também sobre isso para vocês, não dá confusão. Então, em João 19:35, fala sobre essa autoria. Sobre uma testemunha ocular, ou seja, ocular é de quem viu de verdade, né, todo esse período de Jesus. Então, sobre uma testemunha ocular que estava presente no momento da morte de Jesus. E em João 21:24, que vai sair agora dia 30 aí para vocês, que fala sobre o discípulo conhecido como o discípulo que Jesus amava. Ou seja, o discípulo amado, né? Provavelmente a mesma pessoa mencionada em João 19:35. Esse discípulo aparece pela primeira vez em João 13:23. O seu nome nunca é revelado. Lembram? Nesse capítulo 13:23 é quando o discípulo se recosta no peito de Jesus, tá? Mas não é revelado o nome dele, né? Mas depois lá na frente vocês vão saber que é João mesmo. Em João 21:24 também aparece nós, que atesta que o testemunho do discípulo amado é verdadeiro. Esse nós refere-se a
comunidade que guardou o testemunho recebido desse discípulo, o que é chamado de a comunidade dos discípulos amado, ou seja, é a comunidade joanina. Eu, por exemplo, pertenço a um grupo de estudo de literatura joanina. Nem sei se ainda estou lá, porque já faz um tempinho que eu não produzo, nem vou lá, então nem participo das reuniões, mas no meu Lattes ainda consta que eu estou. Então, né? Então, a comunidade do discípulo amado, né? É a comunidade de João, por isso literatura joanina, por isso, enfim, eu me sinto bem joanina, sim. A crítica literária e redacional mais recente identifica alguns indícios que mostram que este evangelho passou por um processo redacional, mais ou menos longo e complexo. De qualquer modo, o evangelho apresenta uma surpreendente unidade, tanto teológica quanto literária. A exceção a essa unidade é a narrativa da mulher perdoada por Jesus em João capítulo 7, versículos 53 e o capítulo 8 e versículo 11, que não aparece nos mais antigos testemunhos textuais. Ou seja, dá para se entender que aquela colocação lá da mulher que eles dizem adúltera, aquela coisa toda para que ela é pega em adultério, e que Jesus diz, teus pecados, ele escreve na areia e teus pecados são perdoados. Então, para alguns, aquele texto foi colocado, foi redacional, ou seja, foi inserido no evangelho, tá? Isso não significa que realmente ele pertence a este evangelho, o que ele era. Então, é o que os autores dizem, né? Que não aparece nos mais antigos testemunhos textuais, ou seja, nos manuscritos mais antigos, esse texto não existe, mas ele foi inserido no Evangelho segundo João posteriormente, tá bom? Esse processo redacional pode ter começado mais ou menos na mesma época em que as primeiras tradições que estão na base dos evangelhos sinóticos, que são os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Sinótico significa sim, significa de junto, olhar junto, sinóticos, sim, juntos, e óticos, né, de olhar juntos, né, uma mesma história. Então, por isso os 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, tá? Começavam a ser escritos, ou seja, esse processo redacional pode ter começado mais ou menos na mesma época em que as primeiras tradições que estão na base dos evangelhos sinóticos começavam a ser escritos, mas terminou depois, entre os anos 80 e 90. Esse evangelho segundo João, né, foi escrito, né, entre esses anos, hipoteticamente, entre 80 e 90, depois que tudo aconteceu, João escreveu o seu evangelho. 2 elementos próprios do evangelho ajudam a fixar essa data. O primeiro é a referência da expulsão dos cristãos da sinagoga, conforme João 9, 22 e João 12, 42, que pressupõe uma separação já existente entre o cristianismo e o judaísmo. O segundo são indicações no final do Evangelho, capítulo 21, versículo 18 e 19, de que o texto teria sido escrito após a morte de Pedro, conforme o capítulo 21, 18 e 19, e do discípulo amado, conforme João, capítulo 21, 22 e 23, né? Capítulo 22 e 23 são os versículos, tá, gente? Então, é o seguinte, o Evangelho segundo João e sua relação com os evangelhos sinóticos.
Quando o Evangelho segundo João é comparado com os Evangelhos segundo Marcos, Mateus e Lucas, aparecem diferenças significativas, ainda que certas semelhanças também possam ser apontadas. Quanto à estrutura, há basicamente um esquema comum: batismo, ministério na Galileia, subida a Jerusalém, morte e ressurreição de Jesus. Essa é a estrutura dos evangelhos, tá? No Evangelho segundo João, isso nos sinóticos, né? No Evangelho segundo João, no entanto, há diversas subidas a Jerusalém. Vocês vão perceber em relação às festas judaicas no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João é um evangelho de festas, tá? É um evangelho festeiro. Então, diversas festas e 3 da Páscoa são mencionadas, conforme João capítulo 2, versículo 13, João capítulo 6, versículo 4, João capítulo 11, versículo 55. Quanto ao material narrativo, há diversos relatos próprios a este evangelho. É o mesmo, e mesmo nos relatos paralelos com os sinóticos, há diversidade de detalhes narrativos e diferenças no tratamento de termos, né, de temas. Tais diferenças não podem ser compreendidas como devidas apenas ao trabalho redacional, pelo qual passou o Evangelho segundo João. Elas são mais facilmente explicadas pela hipótese de que o evangelista tenha trabalhado com uma ou várias fontes distintas, né? Ou várias fontes distintas. Fontes é tudo aquilo que, por exemplo, se eu faço um trabalho de escrita e tudo, eu tenho que dizer a fonte da onde eu tirei aquela ideia, né? Porque tudo já está aí. A gente apenas pega a ideia, às vezes, do outro, melhor aqui, melhor ali, mas tudo que já foi escrito, tudo que já foi falado, já tem aqui, dificilmente alguém tira da cabeça, assim, uma ideia e tal. Não, alguém escreveu lá no passado, você leu, você pesquisou, e aí você traz aquilo à luz para mais essa geração. Isso, gente, acontece com muitos. Por exemplo, muita gente diz que Mozart foi um gênio. Mozart não foi um gênio, ele estudou desde pequeno. O pai dele era professor de piano, né? Era professor de música. Então, é claro que um menino que é acostumado desde a barriga da mãe a escutar e a estar com os instrumentos musicais, tudo ali fácil na sua vista, é claro que ele vai. E o pai era rígido, então ele também se tornou especialista naquilo que ele estava falando, porque o pai insistia. Mas ele também tinha uma irmã que era tão exímia quanto ele, né? Então, essa ideia de que, né, tudo já vem, tá tudo. Não, a gente aprende algo e trabalha em cima daquilo. Então, por isso que, para quem escreve, por exemplo, artigos científicos, ou até mesmo um escritor normal, popular, ele tem sempre uma ideia de um ponto de partida. Ele sempre pega a ideia de alguém e aí coloca. Claro que muitos vão colocar algumas ideias entre parênteses, né? Uma citação entre parênteses, outros não, outros tiram mesmo. Por exemplo, vou dar outros pegam assim, roubam mesmo, né? E vão usando. Por exemplo, como é que eu sei disso? Na Bíblia mesmo tem, por exemplo, tem o livro de Coelete. O livro de Coelete, Santo Agostinho copiou completamente do primeiro versículo ao último versículo de Coelete. Coelete são provérbios, tá? Então, Santo Agostinho, quando você lê, por exemplo, a questão do tempo, você vê, isso aqui é um texto de Coelete. Eu lembro quando eu estava fazendo filosofia, né, o professor de filosofia especialista em Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, e de repente ele estava lá na sala falando, né, exaltando Santo Agostinho, porque escreveu não sei o que, o tempo. Eu comecei a ler aquilo, eu digo, mas isso aqui é um texto de Coelete,
né? Porque eu sou biblista, então a biblista sabe os textos. Às vezes até quando as pessoas que não são que não estão da Bíblia, não são teólogos, são de fora, quando começa a utilizar um texto, às vezes até para questões de terapias, para questões de, enfim, essas terapias diversas aí, agora com esse negócio da quântica, a PNL e tudo, aí eu começo a observar, da onde tirou? Tirou da Bíblia. Jung, Carl Jung, Freud, toda essa gente, até Karl Marx pegou da Bíblia, gente, sabe? E muitos outros, Schopenhauer, enfim, eles pegam daqui as histórias, aí eles colocam um floreio, né? Aí diz, não, a ideia foi eu que trouxe, foi eu que fiz, eu sou protagonista nisso, eu sou como é que eles chamam? O iniciador, quem trouxe, quem não sei o que. E no final não é, já lá atrás, é que as pessoas não leem. As pessoas não gostam de ler, não gostam de pesquisar, então qualquer coisa que te entregam aqui, você vai acreditar que foi a pessoa que fez. Por isso que eu digo, aqui não. No meu caso, eu tirei tudo daqui. Eu tenho umas ideias que estão sendo gestadas, mas eu tenho fontes, né? Eu tenho outras pessoas que são fontes, no caso os evangelhos, né? Eles é quem nos sustentam, né? As nossas ideias e tudo mais. Assim como o Paulo tira um pouco dos gregos, dos estoicos, enfim, gente, sabe? É um copiando do outro. Só que as pessoas às vezes não são tão humildes de dizer assim, não, olha, eu olhei e tô citando aqui. Ou então, quando escreve assim, diz assim, não, mas eu recebi de oralidade, só que a pessoa já morreu. E aí, como é que você vai constatar se realmente a pessoa pegou lá ou ela pegou de um escrito, às vezes até estrangeiro, de língua estrangeira, e aí muita gente não conhece, muitos escritos estrangeiros também, gregos, russos, até do inglês, do francês. Então, de repente o texto tá lá. Só que a pessoa diz, não, foi eu que escrevi, é meu, é uma ideia minha, não sei o que, tererê, né? Eu sou, enfim... Então, aqui é mais ou menos isso também, tá? Então, no caso de João, ele pegou de fontes distintas, né? Primeira coisa que a gente pergunta, quando sai alguma coisa, algum artigo, da onde ele pegou? Qual é a fonte? Da onde você tirou isso aí? Por exemplo, o letreiro de Pilatos. Qual é a minha fonte? Império Romano. Flávio Joséfo, toda essa gente que escreveu lá no século I. Eu não vou pegar aqui do texto aqui diretamente de João, entendeu? Eu tenho que ter um outro paralelo para poder certificar de que Jesus Cristo existiu como na humanidade, como homem e tudo mais. Agora, a outra questão é, se ele é filho de Deus ou não, aí essa é uma outra questão, é uma questão teológica e tudo mais, mas como humano, como ser humano, assim como eu existo, você existe, tudo mais, com registro e tudo mais, Jesus existiu por causa que eu tenho essa informação por conta do Império Romano. Pilatos existiu, Pilatos foi um governador na Judéia. Então foi ele que escreveu aquela placa lá, mandou escrever aquela placa da condenação de Jesus. E isso acontecia com muitos, não foi só com Jesus. Aquela placa era escrita em todos os que cometiam crimes políticos, no caso de Jesus, que ele nem cometeu crimes políticos, mas criminosos políticos, criminosos de todo jeito, colocavam a placa, né, e por que ele estava sendo julgado, tá? Então, aqui, João pega fontes distintas, aquela que os alemães chamam de fonte, eu acho muito engraçado quando o pessoal falava, né, não, a fonte Quelle, mas em alemão, Quelle significa fonte, então você está dizendo fonte da fonte. É como o pessoal fala, eu vou lá para o deserto do Saara. Caramba, Saara significa deserto, então você está dizendo, eu vou para o deserto do deserto, sabe? É uma coisa assim quase que redundante. Então João pegou fontes distintas, daquelas que serviram como base para a composição dos outros 3 evangelhos. Também seria preciso supor que o processo redacional que produziu o Evangelho segundo João aconteceu quase inteiramente a parte do processo redacional, que deu origem aos outros evangelhos. Dito isto, é preciso admitir que certos paralelos entre o Evangelho segundo João
E os evangelhos sinóticos somente se explicam se o evangelista também conheceu certas fontes comuns com os sinóticos. Ora, ou que no processo redacional deste evangelho houve certos contatos com outros evangelhos. Dentre os sinóticos, os contatos do Evangelho segundo João seriam maiores com os Evangelhos segundo Marcos e Lucas. Lucas, vocês sabem que ele é o arquiteto das palavras, né? É o arquiteto, assim, porque o Evangelho de Lucas é assim, meu Deus, incrível, como ele era culto, como ele, né? Isso não significa que os outros também não sejam, mas o Lucas, ele tem uma linguagem, assim, digamos assim, mais acadêmica, né? Tá? Além dos evangelhos, também podem ser apontados certos paralelos entre o Evangelho segundo João e a literatura paulina. Esses paralelos são de tipo temático, o que leva a pensar que tanto os escritos joaninos quanto os paulinos estiveram às voltas com problemas semelhantes. De modo especial, o problema das relações entre cristãos, entre cristianismo nascente e o judaísmo, tá? Bom, os temas do evangelho. A cristologia, o que é a cristologia? É o estudo sobre o ungido, sobre o Cristo, sobre o Machia, sobre o Messias, tá? A cristologia joanina destaca por apresentar Jesus amor. Jesus amor. Aí, o apóstolo do Pai. Jesus era o apóstolo do Pai. O ponto alto da cristologia deste evangelho segundo João é a apresentação de Jesus como o enviado de Deus, o apóstolo de Deus. Apóstolo significa enviado, tá? Então, Jesus era o apóstolo do Pai. E os sinais que Jesus realiza para atestar que ele é o enviado, conforme João 3:2 e João 9:16 e João 11:42. As obras que realiza são as obras que o Pai lhe concedeu para que as realizasse como enviado. Aí vocês procuram aí no Evangelho que vocês vão descobrir, tá? As palavras que diz são as palavras daquele que o enviou, ou seja, são as palavras do Pai. Em grego, o enviado se faz apóstolo. Jesus é, portanto, apóstolo de Deus Pai. Então, enviado, em grego, significa apóstolo. Apóstolo é uma palavra grega para enviado. Você é enviado a alguma coisa, a fazer alguma coisa, tá? A uma ação. O Messias. O termo Messias, que vem do hebraico e quando é traduzido para o grego é Cristo, né? Quer dizer ungido, em português é ungido. De fato significa o que? Rei. O termo expressa a missão de Jesus de reunir e conduzir um povo para Deus. A origem do termo está na esfera política. E, nesse sentido, permanece ambíguo. Porque, gente, o reino de Deus só se dá por meio da política, de uma política boa, políticas públicas que sejam para todos. Eu costumo dizer, enquanto houver pobres no mundo e no Brasil, o reino de Deus ainda não está presente. Por quê? O reino de Deus é para que eu fique rica, milionária, graças a Deus, muito obrigada. Você fique rico, milionário também, tá? Que você tenha tudo isso para você poder ajudar outras pessoas. No reino de Deus é para que não haja pobres entre vós. E se ainda existe pobres entre nós, é porque nós somos ainda injustos. Ainda não temos essa evolução de consciência de que o outro irmão também é um igual a nós, igual a mim,
que sou humana, que também preciso de sobreviver, de viver, de trabalhar dignamente. Entendem? Vamos ver aqui o salário do Brasil. Quanto que ganha um empregado comum, um empregado doméstico, um empregado... Enfim, o salário uma vergonha, né, gente? Então é nesse sentido, o reino de Deus se faz presente quando não há pobres entre nós. Embora você vai dizer assim, mas Jesus disse que pobre sempre haverá. É verdade. Por quê? Porque vocês estão vendo a guerra lá na Ucrânia com a Rússia. Na Ucrânia, aquele povo que estava lá, nem todo mundo era pobre. Tinha engenheiro, tem engenheiros, tem tudo. E aí eles perderam perderam tudo por conta da guerra. Então, eles se tornam pobres. Por quê? Porque eles não têm como viver diante de uma guerra ou diante de uma catástrofe, diante de um tsunami, diante de uma tempestade. As pessoas perdem muitas suas coisas, então se tornam pobres. Tá? Mas aí o que acontece? A gente tem que ajudar. Para isso existem as políticas públicas, para isso a gente paga nossos impostos, para que os governos trabalhem essa questão de políticas públicas para todos. O que é políticas públicas? Para todos nós. Vocês vão para a Europa, por exemplo, na Alemanha, a gente paga um absurdo de imposto, mas em compensação eles têm. Minha sogra, por exemplo, ela mora na Alemanha. O plano de saúde dela lá, que é o governo quem banca também, é nível Einstein aqui no Brasil, tá? É nível Einstein. E qualquer pessoa, eu tenho tudo isso, tudo é nível Einstein. Vocês entendem? Então, aqui a gente precisa ter essas políticas públicas. A gente imagina que trocando de governo A, B, C, D, não sei o quê, vai melhorar. Mas se eles não forem honestos, não forem governos honestos, não vai acontecer. Entendeu? Isso diz respeito a mim, a minha pessoa, a sua pessoa e tudo mais. Por que não tem um transporte público bom para todo mundo? Por que a gente tem que poluir o mundo com um monte de ônibus, de carro, de não sei o quê, que poluem, né? Por que não a energia renovável? Né? Então, tem todo esse lado, gente. Tudo isso fala sobre sobrevivência, sobre casa comum, sobre o mesmo planeta, entendeu? Não adianta você querer dar uma eu vou mudar o mundo e não sei o quê. O meu lado sim vem a nós e os outros que se lasquem. Não é assim. Então, é nesse sentido. E o Messias passa por essa... É governo, é política, sabe? É governo político. Eu já disse para vocês que esse negócio religião não se mistura com política. Se mistura sim. Vocês estão sendo enganados quando alguém diz isso que não quero saber de política. Pois é, só que alguém vai decidir por você, né? Ou então você vai viver a vida toda dependendo da boa vontade daqueles que pagam o imposto pro governo e o governo dá aquela miséria lá para você, tá? Então, tem que ter atenção. É governo, é político, tá bom? Onde que eu estava? A questão do Cristo, né, do Messias. Então, é o seguinte, a origem do termo está na esfera política. Então, é isso, tá? E, nesse sentido, permanece ambíguo. Nem sempre Jesus assumiu, né, essa questão. Por outro lado, ele atribuiu a si mesmo o título de pastor. Pastor é alguém que pastoreia. No caso, aqui é uma imagem campestre, né? Jesus era um homem do campo. Então, ele utiliza essas imagens campestres para... vai cuidar das ovelhas, vai cuidar do gado, vai cuidar do boi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquela coisa toda. Então, ele assume esse título de pastor, que também tem... um conteúdo político, tá? Não sei se vocês viram no governo anterior, o pessoal ficava, são gado e não sei o que, aquela coisa toda. A Bíblia fala disso, tá? Mas da esfera política, enquanto realeza ligada a um poder temporal, o evangelista passa a uma esfera espiritual, que eu digo sempre que não muda, né? Para mim é uma coisa só, o espiritual e aqui, o material, para mim, não muda, tá? Mas aqui no Evangelho, eles, por conta dos gregos que separam o mundo espiritual do mundo material, aquela coisa toda, Platão, Aristóteles, toda essa gente, eles vêm e confundem tudo. Vocês ficam
fica essa dicotomia, né? Enfim, mas é uma coisa só, tá? Aqui. Aí o evangelista passa a uma esfera espiritual, na qual Jesus aparece como Messias, o pastor que orienta, né, e que conduz ao Pai as suas ovelhas. O profeta, no caso o profeta, porque Jesus recebe esse título de profeta. O profeta é um título de... o título de um profeta está relacionado a Deuteronômio 18, 15 e 19. Devarim 18, 15 e 19. Não se trata apenas de mais um profeta, mas daquele profeta prometido por Moisés. Moisés prometeu um novo. Por isso que a gente diz que Jesus é o novo Moisés. Ou então Jesus é o novo Adão, que é o novo humano, né? Então é isso. Jesus é muito comparado no Evangelho segundo João ao profeta, a Moisés Aveno. Que, aqui, prometido por Moisés, que, como este, tem a missão de guiar o povo. Vocês lembram que Moisés tirou o povo lá do Egito, da escravidão e tudo mais, né? Mesma coisa Jesus veio fazer. Por isso, sua figura se parece com o do Messias, né? Conforme João 1, 21. Aí tem uma outra expressão também no Evangelho segundo João, o Filho do Homem. O evangelista segundo João, assim como os outros evangelhos, mostra Jesus referindo-se a si mesmo com a expressão o Filho do Homem. Neste evangelho, contudo, a expressão tem um significado próprio. O Filho do Homem é aquele que vem de Deus e volta para Deus, conforme o prólogo, tá, gente? Agora, o Filho de Deus, essa outra expressão, o Filho de Deus. Filhos de Deus, vocês são filhos de Deus, tá? Para mim, vocês são. Filho de Deus, a noção de filiação divina é rara no Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, deixa eu pegar minha Bíblia hebraica, pera só um momentinho, cadê minha Bíblia hebraica? Vou mostrar para vocês que no outro vídeo eu não mostrei. Aqui. A Bíblia hebraica é essa aqui, ó, gente, que é a Stuttgartense, tá? Aqui, ó, Bíblia hebraica. Aqui tem tudo que a gente necessita. Por exemplo, aqui eu abri direto no livro do profeta Jeremias, Yemiarro, vendo? Profeta Jeremias. E aqui também você encontra o Bereshit, que é Gênesis, tá? Cadê? Livro de Daniel, cadê? Gênesis. E aí eu vou mostrar para vocês a primeira letra, como que começa aqui. Como que começa a Bereshit? Aqui, ó. A primeira letra que se usa aqui, ó. O Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, aqui, ó. Bet, bem aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Bem aqui, o Bet, tá? Aí começa, né? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Vehaaretz. Então, gente, essa questão da filiação de Deus no Antigo Testamento, né, da Bíblia hebraica, ela está presente no Salmo 2, versículo 7, onde exprime mais a ideia de adoção que de filiação. Ela também aparece no livro de Sabedoria, onde o justo é apresentado como filho de Deus. Ou seja, se você é justo, você é um filho de Deus. Eu me considero filha de Deus porque eu procuro ser justa, tá? Então, eu prefiro ser justa do que ser boazinha. Ai, a Francisca é boazinha, ela é toda fofinha. Não sou fofinha, não. E nem sou boazinha. Eu procuro ser justa. Eu gosto de ser justa. Essa é a minha palavra de ordem. Justiça, mas é aquela justiça boa, não é aquela justiça de vingança, de querer se vingar com as próprias mãos. Isso não, tá? Então, essa filiação, ela também aparece no livro da Sabedoria, onde o justo é apresentado como filho de Deus. Por outro lado, no mundo pagão, essa ideia era comum. Reis e imperadores eram considerados filhos dos deuses.
Na mitologia grega havia uma diversidade de filhos de Deus, nascidos de mulheres e deuses. No Evangelho segundo João, tudo é diferente, e o que se quer significar com a expressão Filho de Deus é a igualdade do Filho com o Pai. Conforme João capítulo 10, versículo 30, tá? E 17, lembram da oração sacerdotal? Em João 17, 21, né? Somos um, eu e o Pai somos um. Uma vez que o Filho vem de junto do Pai, o Pai tem o poder de dar a vida e de realizar o julgamento e deu ao Filho a autoridade para também realizá-las. Agora a gente vai falar sobre a pneumatologia. Nossa, Francisca, o que é isso? É o estudo do espírito, meus amores, porque espírito significa pneuma na língua grega. E em hebraico, ruar, né? Ruar, né? E pneumatologia significa o estudo do pneuma, do espírito. Você tem pneu de carro? Você sabe como é que funciona? Pneu, então, pneu vem disso, porque tem aquele arzinho lá no pneu, ó, tá vendo? Você tá achando que eu não conheço coisa de carro, que eu não sei dirigir, né? Vocês estão tão por fora, eu sei, tá até vencida a minha carteira, gente. Eu não gosto de dirigir, não. Pois é, meu queridos, minhas queridas, eu não sou muito fã, não. Agora, se tiver um chofé pra me carregar, pra me levar, eu gosto. Aí eu gosto de Mercedão, assim, sabe? Sabe aqueles busão que são tudo da Mercedes? Então... Pois é. Ou então da Alstom. Alstom é o nome da empresa francesa que constrói os metrôs aqui de São Paulo. Então, pneumatologia e eclesiologia. Eclesiologia significa o estudo da igreja, ou seja, eclesia significa assembleia também, e eclésia é igreja também, é comunidade, enfim, tá bom? Eclesia, estudo da igreja, estudo da comunidade. Então, pneumatologia. Então, o que fala sobre isso? O Espírito Santo aparece em destaque no Evangelho segundo João, sendo chamado de Paráclito. Paráclito é uma palavra grega para defensor. Você vai entrar no tribunal, você tem o defensor. Por exemplo, se você não tiver dinheiro para alguém te defender, eles chamarão um defensor público. Então, no tribunal de Deus, você tem um defensor, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o Espírito de Deus. O Pai se torna o supremo juiz. Aí aqui de um lado você vai ter o Paráclito, que é o defensor, o teu advogado de defesa. Do outro lado, do lado esquerdo, tem quem? Tem Satã. Tem Satã te julgando, te apontando os teus defeitos. Por quê? Porque Satã significa acusador, o advogado de acusação, o teu advogado de acusação é Satã. Satã não é aqueles bonequinhos, aqueles bichinhos que vocês desenham aí, né? Faz aqueles chifrinhos, aquelas coisas todas. E não é, aquilo é só uma personificação que as pessoas colocam, os padres colocaram na Idade Média e as pessoas colocaram, né? Colocaram ele vermelhinho, tudo como se fosse um Satã. Satã, como o povo diz, o vermelho é ligado a Satã. Não é. Vocês sintam lhe dizer, mas vocês foram enganados, tá? Manipulados. E aproveita, ó, inscreve-se no meu canal, porque ele é um tesouro do Eterno e vocês não vão ouvir isso que eu tô falando aqui pra vocês em nenhum canal. Então, Satã é o teu advogado. Toda vez que você tiver um advogado de acusação, você entra no tribunal. Tem um advogado de acusação? Pode ler. Ele é o Satã. Ele é o seu Satã. O advogado de defesa é o Paráclito, é o Espírito Santo. Tá? E aqui em cima, no topo, ó, até fazer um triângulo aqui, que representa o Pai, Filho e Espírito Santo. Claro que tem toda uma geometria sagrada aí em cima, aí no meio, uma simbologia, mas eu não vou explicar isso para vocês agora. Então tem o Pai, que é o advogado, que é o
né, o Supremo, depois tem o advogado de defesa, que é Jesus, e o Paráclito, que é o Espírito Santo, que é o mesmo, e o Satã, que é o advogado de acusação. Por isso que muitos dizem, advogado do diabo. Quem é criminalista, advogado criminalista é advogado do diabo, né, eles falam, mas é porque, na verdade, ele vai defender, não é? O advogado do diabo é o outro que tá lá acusando, seu acusador. Então, vamos lá. O Paráclito, que é o defensor. Nossa, você vê como não muda a mesma coisa sobre lei, sobre direito, sobre justiça que tá lá. Aqui a gente faz a mesma coisa, tá? O Paráclito, presente em todo o escrito, é mais mencionado nos capítulos 14 e 16, diferente da perspectiva sinótica dos 3 evangelhos outros, né? Em que Deus é conduzido pelo Espírito. No Evangelho segundo João, Jesus, enquanto Filho, que dá o Espírito, que, como ele também, procede do Pai. A missão do Espírito é a mesma missão do Filho, né, Jesus, mas começa quando termina a missão do Filho. E não está circunscrita à encarnação. O Espírito é, assim, dom que Jesus deixa a seus discípulos, tá? É um dom que Jesus deixa a seus discípulos, conforme João 4:10. O que significa isso? Por exemplo, Jesus diz lá no capítulo 4, que é esse capítulo que é mencionado aqui, quando ele está lá em Samaria, lá em Sicá, lá na Samaria, no poço de Jacó, com a samaritana, ele diz o seguinte: haverá um dia em que todos os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é esses os adoradores que o Pai quer. O que significa isso? E não importa, não vai ser naquele monte lá em Garezim, nem em Jerusalém, em canto nenhum. Vai ser, os adoradores estarão conectados com o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, você não vai adorar ao Pai lá na Aparecida, você não vai adorar o Pai lá em Jerusalém, como muitos agora vão, você não vai adorar o Pai lá como é o nome daquela cidade lá, meu Deus? Lá onde tem a Caba? Lá em Meca. Você não vai adorar o Pai lá em Meca. Você não vai adorar o Pai lá no Vaticano. Não, não é isso. É em espírito e verdade. Não vai ter essas divisões que só servem também por questões políticas para arrecadar dinheiro das pessoas e manipulá-las, deixá-las elas bem tontinhas, dizendo amém, 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 e nunca sai da Matrix, né? Então é isso, já falei, pronto. Eu sei, eu não posso falar muita coisa não, gente, senão vou pra cruz logo, logo. Eu tenho um filho ainda de 15 anos que eu tenho que cuidar. Então, cadê? A missão do Espírito é a mesma missão do Filho, mas começa quando termina a missão do Filho, a qual está circunscrita, não está circunscrita a encarnação. O Espírito é assim um dom que Jesus deixa a seus discípulos. Pelo Espírito, eles recordam as palavras que Jesus disse e as compreendem na profundidade. Superam o medo, vencem o mundo e testemunham a comunidade do amor, que é a igreja. O que é a igreja? A igreja somos nós, gente. A igreja é todo humano, não é a instituição, não é a plaquinha, gente. Vocês estão iludidos. A plaquinha são instituições onde reúne pessoas com aquele mesmo pensamento, com aquela mesma coisa, mas a igreja de Cristo somos nós, tá? A igreja no Evangelho segundo João é a comunidade daqueles que guardam a palavra de Jesus e seu ensinamento, e seu mandamento, seus preceitos, as suas mitzvot. E qual foi o mandamento que Jesus disse? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, que é o mesmo mandamento que está lá em Deuteronômio. Jesus não veio abolir nada do que está lá no Antigo Testamento, nem o que está escrito na Torá. Ele veio fazer se cumprir tudo aquilo que tá lá, a lei de Deus, a lei do amor, tá? E amor ao próximo e a Deus, amor ao próximo, não é você pegar a sua roupa que você já usou,
toda suada, toda suja, toda não sei o quê, toda energeticamente com as suas maldades e com as suas bondades, e pegar e levar na sacolinha lá pro irmão e dizer que isso é amor. Isso não é amor. Você não gostaria de receber as suas roupas velhas, né? De ninguém. Você não ia gostar de receber roupa velha de ninguém, não é mesmo? Ai, mas ele é tão pobrezinho, pobrezinho, a gente dá qualquer coisa. As sacolas vêm cheias para os voluntários tirarem tudo aquilo que não presta, né? Sapato rasgado, sapato gasto, né? Isso é amor, isso é caridade, isso não é caridade, isso é maldade. Você vai receber maldições caso você faça isso. Então, se você já faz, já tira isso, pede perdão para Deus, eu não faço nunca mais. Joga fora o negócio, mas não dá. Pega teu dinheiro, compra alguma coisa nova para a pessoa e dá, ou então leva a pessoa para comprar, ou então dá o dinheiro para a pessoa comprar o que ela quer, mas não fica fazendo isso não. Ai não, mas é tão pobrezinho, recebe qualquer coisa. Isso não é amor, tá? Amor é outra coisa. Amarás o Senhor teu Deus do teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Tu vai te dar coisa que não presta? Não vai, né? Então por que você vai dar pro outro? E achando que tá fazendo o máximo, que é o amor. Ai, desculpa, tô caindo aqui. É o amor. Não é amor coisa nenhuma. Não tô dizendo que se você tiver uma coisa bacana, boa, um móvel bom, que dá para a pessoa usar e tudo mais. Isso não é disso. Eu tô falando daquelas pessoas que dão lixo para mendigo, para os pobres, para não sei o quê. Quando eu não tenho, eu digo, não tenho, hoje eu não tenho, eu te dou outra hora. E é incrível que eu conheço os mendigos que me pedem aquele... Pergunto o nome, pergunto tudo, eles sabem. Né? Às vezes quando eu tenho, não tenho hoje. Entendeu? Que às vezes o Eterno me manda as pessoas. Ou então, às vezes, enfim, quando eu não tenho, eu digo, não tenho. Não tenho. E aí, enfim, vai. Porque tem dias que a gente não tem nem 10 centavos, tá? Pra dar. Pra agora não tem mesmo, porque não anda com dinheiro, porque agora tudo é Pix. Agora tudo é Pix, né? Um Pix. Faz um Pix de 1 milhão pra mim. Eu amo, adoro quando chega as coisas assim. Adoro. Eu amo e abençoo a pessoa, porque essa pessoa com certeza vai prosperar 1 milhão de vezes mais. Todas as vezes que alguém me manda um Pix aqui, por conta desse trabalho aqui, eu coloco a pessoa uma semana na mão de Deus, assim, todos os dias. Senhor, abençoa essa pessoa para que ela tenha muita prosperidade boa, para que ela tenha saúde na vida dela, para que ela possa realizar todos os projetos dela para te servir para o bem. Acabou. Eu entrego mesmo. É isso. Gente, eu sou às vezes brava mesmo. Não tem problema não. Mas é assim que Deus gosta de mim. Por isso que eu tô aqui. Então, o que eu tava falando? O Espírito... Eles recordam a palavra que Jesus disse e compreenderam com profundidade. Ou seja, vencem o medo, superam o medo. A gente morre de medo, né? A gente às vezes é cagão, né, gente? Não é? Ai, às vezes eu tenho, mas eu tô começando, eu supero. Eu acho que eu peguei esse medo um pouco assim da minha mãe. Minha mãe é medrosa, sabe? Ai, não vai fazer isso. Ai, meu irmão tava aprendendo a dirigir, meu irmão mais jovem. Aprendendo a dirigir, a minha mãe, ai, não, ele não vai poder dirigir, porque senão vai bater o carro. Pelo amor de Deus, vai! Aí, ó, como a Cristina já ensinou. Senhor, meu Deus, me proteja dos desejos e das orações da minha mãe. Senhor, meu Deus, me proteja dos desejos e das orações do meu pai, fulano de tal. Senhor, meu Deus, me proteja dos desejos e das orações do meu marido, porque a gente não sabe, né? Senhor, meu Deus, me proteja dos desejos e das orações daqueles que me olham, daqueles dos meus vizinhos, dos meus amigos. Porque você não sabe qual é o desejo da pessoa, né? Sei lá, então aí, ó, se for uma moça, a Cristina, acho que eu vi... sim, eu acho que eu vi ela no canal do Rafael Bronísio, e aí ela ensina essas coisas assim, achei muito legal. E aí eu digo, vem aqui, ó, uma oração de Davi, tá? Senhor, meu Deus, me proteja dos desejos, das orações, daqueles que querem só tem mágoa de mim, que tem inveja, né? Gente, não tem inveja, todo mundo tem, não vem com esse papo não, a gente só tem que dizer, Senhor, meu Deus, me proteja dos desejos, dos meus desejos, das minhas orações malignas, porque às vezes a gente pode ter desejos que não são legais, gente, pra gente, entendeu?
De repente eu quero ir lá para Marte, povoar Marte lá com Elon Musk. E de repente Deus pode não ser legal para mim, entendeu? Então é um desejo. Vocês viram aí, né? Eu brincando. Então, é isso. Então, o que diz aqui? O Evangelho segundo João e a comunidade daqueles que guardam as palavras de Jesus e os mandamentos do amor, né? Do amor mútuo, né? Aqui, por exemplo, vocês que vêm aqui, muitos eu sei que me amam de verdade. E eu também os amo de verdade, né? Cada um de vocês que tem aqui, coloca o nomezinho aí. Eu sempre entrego vocês para Deus, né? Para que vocês tenham saúde, para que vocês tenham prosperidade nos projetos de vocês, que vocês tenham muito dinheiro, que vocês possam abençoar a vida de muitas pessoas, né? Nesse mundo, que transforma esse mundo num mundo melhor. Mas esse mundo só pode ser melhor a partir da gente. A gente mudando, o mundo também muda, né? O amor mútuo, eles vivenciam assim a comunhão com o Filho que está sempre em comunhão com o Pai. Nesse sentido, a comunidade ideal é aquela do discípulo amado. É a comunidade de João, gente, a qual eu pertenço. É a comunidade do discípulo amado, do discípulo de Jesus, do discípulo amado de João. Adoro. Sobre a escatologia. A escatologia é o escatom. É o já e o ainda não, entendeu, gente? Calma aí que eu vou já explicar. Deus amou o mundo de tal maneira que o enviou seu Filho ao mundo para salvá-lo, para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tenho uma história bem legal com esse versículo 3,16. Aliás, eu vou até fazer uma memória aqui. Quando eu era criança, eu gostava muito de frequentar, de ir numa igreja batista lá perto da minha casa, lá em Flores, lá no Amazonas, lá em Manaus. E quem cuidava lá era a pastora, ela era irmã, eu acho, Beatriz, o nome dela. Então, ela nos ensinava as Sagradas Escrituras também. Eu acho que eu tinha por volta de 10, 12, 13 anos. Então, eu gostava de ir toda tarde ir para lá, porque, enfim, a gente estudava a Sagrada Escritura, mas eu não ia para lá para estudar a Sagrada Escritura. Meu interesse não era estudar as Sagradas Escrituras, mas era para brincar na parte lá do jardim que eles tinham, com todos os brinquedos que tinha. Meu pai fazia uns brinquedos no nosso quintal, e ele mesmo construía, né, assim, uns negócios que a gente rodava, enfim, tinha um monte de coisa lá que ele fazia. Ele sabia trabalhar com essa questão da madeira e tudo mais, então ele confeccionava. Aí, às vezes a minha mãe não deixava, porque a gente tinha algumas dificuldades em relação à escola, e ela não deixava a gente ficar lá. Então eu fugia da minha mãe para ir lá para essa igreja, porque eu sabia que depois dos estudos, a pastora deixava a irmã deixava a gente brincar lá no jardim e brincar com os brinquedos, brincar de bola, de pega-pega, do monte de coisa, né? Cantar, essas coisas. E tinha um lanchinho também. Tinha um lanchinho, gente, né? Muito gostoso, bem legal. E um dos textos que eu lembro bem é esse de João 3,16, que ela fazia a gente ler, entender sobre as coisas de Deus, e depois a gente pintava, né? Tinha lá as folhinhas que a gente pintava todo o versículo, essa unidade literária, que eu sei que agora é a unidade literária, desse texto. E aí eu lembro bem, né? Isso fixou na minha cabeça, né? Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, olha só aqui, a escatologia, né? Então, essa foi uma história aí. Então, eu sempre tive no meio, né? Era meu avô que me ensinou, essa pastora, lá no Colégio Mazarello, que a gente gostava de ir também nos retiros que a gente ia para os retiros espirituais, que não era nem para retiro espiritual, mas era para bagunça, para festa mesmo. Imagina que criança está preocupada de entender a Sagrada Escritura. Não tá. Então, olha só, as lembranças aqui da infância, tá? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para salvá-lo. A última palavra de Deus para o mundo não é a condenação, tá? Mas a de salvação. O Filho veio ao mundo
como luz, né? Como conhecimento, né? Conforme João 8:12. As pessoas, contudo, podem escolher vir para a luz, sair da ignorância e vir para o conhecimento, para a luz, tá? Ou se esconder nas trevas. Por que nas trevas? Conforme João 3:19. Por que nas trevas? As trevas, gente, é a escuridão, é a ignorância. As trevas é a ignorância. Né? Quando você é ignorante, você não consegue enxergar as coisas como elas são. E você, às vezes, deixa de participar do descanso. O que é descanso? O que é o Shabat? É o descanso. Eu descanso em Deus após ter trabalhado toda naquela minha obra. Descanso não é você ficar lá dormindo. Não, é para você aproveitar aquilo que você trabalhou, aquilo que você produziu, como Deus fez, entendeu? Então, é você vir para esse conhecimento do descanso, vir para a luz. Aliás, para você que diz às vezes boa noite, você não diz boa noite, você diz boas trevas. Por que boas trevas? Porque noite significa trevas também, gente. É na escuridão, é também a escuridão do conhecimento. Por exemplo, você usa quantos por cento do seu subconsciente, ou do seu cérebro, ou da sua mente, enfim. Muitos dizem, alguns cientistas dizem que a gente usa 5%. Então, cadê os 95%, o restante? Que a gente tem que produzir os 5%. Para você que vem aqui, você já usa muito mais de 5%. Tá? Porque você já abriu uma janela, já abriu a sua consciência, a sua mente para outras coisas, tá? Que não somente as religiosas, mas de literaturas, de outras coisas, tá bom? Então, vir para a luz, né? Sair das trevas. Só se esconde nas trevas quem tem medo de alguma coisa. Um bandido, por exemplo, só se esconde porque ele tem algo que, se o holofote mostrar, ele vai sentir vergonha. Então, o que eu digo muitas vezes para as pessoas, não tenham vergonha. Então, a gente procura fazer a coisa correta, que é para não se envergonhar de coisas que a gente faz, às vezes escondida. Ai, eu sou boazinha, Francisca é tão boazinha, mas é escrota atrás, por trás. Ela não vale nada de repente, né? Então, não é isso que a gente quer ser verdadeiro, a gente quer ser luz, e luz, onde há luz, aí vai dizer assim, mas aonde tem muita luz, tem muitas trevas, sim, mas é justamente a luz vem para iluminar a nossa vida, o nosso corpo, todo esse nosso corpo tem que ser luz, né? A nossa mente, o nosso lado emocional, o nosso espírito, como vocês queiram falar, espírito, o nosso corpo, né? Nossa mente, nossa alma, nosso espírito, enfim, que mente e alma significa psique, ou neshama, né? Enfim, é mais a questão da linguagem, então tem que vir para a luz, né? Cadê? Onde eu estava aqui? Sair das trevas da ignorância, vir para o conhecimento. A vida consiste em escolher a luz, ou, de acordo com o Evangelho segundo João, em crer naquele que foi enviado ao mundo como luz para o mundo. João 12:46. Quem crê sequer vem a julgamento, ou seja, quem crê em tudo isso, quem crê no conhecimento de Jesus, não chega a julgamento. Você já é julgada, já passou, entendeu? Você não vai para julgamento. Quem não crê já está julgado, ou seja, não crê. Se a pessoa não crê, já foi julgada, tá? Acabou, ela já tem a sua definição de vida. Crer é, portanto, neste evangelho, uma escolha de vida. Por isso, aquele que crê tem a vida em nome de Jesus Cristo. Lembram? Jesus Cristo, não é Jesus Barrabás, tá? Muita gente que diz aí, em nome de Jesus. Qual Jesus? Jesus o Cristo. Para que você tenha vida em abundância, é Cristo, Jesus Cristo. Não é Jesus Barrabás, porque Jesus Barrabás, ele era assassino, ele era homicida. Então, a gente tem vida em Cristo, né? Vida no ungido. No Cristo, Filho de Deus, conforme João 20:31. Agora, as chaves de leitura do Evangelho segundo João. O pensamento expressa o que? Em antíteses. Uma característica marcante deste Evangelho é o uso de algumas palavras que se repetem ao longo de todo o escrito, que tem seu significado posto ainda mais em evidência pela repetição, também constante, de outras palavras de significado,
contrário. Entre elas, a palavra vida, Haim, né? De vez em quando eu tenho aqui um colarzinho que significa Haim, Lehaim. Eu já fiz um vídeo aí colocando assim, Lehaim, eu tomando vinho, e Lehaim, saudando vocês, vida para vocês. Repetida inúmeras vezes no decorrer do evangelho, mas também a palavra morte. E assim acontece com os temas luz e trevas, essa dicotomia, né? Verdade e falsidade, amor e ódio. Esse elenco não é exclusivo e poderia ser completado com outros termos, conforme o mesmo campo semântico, incluindo verbos adjetivos e advérbios, tais como vivificar e matar, manifestar e esconder, amor e odiar, verdadeiro e falso. Essas antíteses mostram como se move o pensamento do evangelista ao apresentar Jesus Cristo ao seu leitor. Trata-se de um pensamento radical, sem meias medidas, e que coloca o leitor diante de uma opção, ou pela vida ou pela morte. Ou seja, se você lê esse Evangelho segundo João, você opta ou pela vida ou pela morte, tá? Pela luz ou pelas trevas, ou pela verdade ou pela mentira, ou pelo amor ou pelo ódio, né? Agora vem os quadros das festas judaicas no Evangelho segundo João. Ao longo do seu escrito, o evangelista vai narrando a revelação de Jesus como enviado do Pai, em relatos sucessivos, quase sempre enquadrados com uma festa judaica. Este enquadramento são a primeira festa judaica, em João 2,13, uma festa dos judeus, João 5,1, a segunda festa de Páscoa, João 6, 1 a 71, a festa das colheitas, que é Shavuot, no capítulo 7, versículo 1, a festa da dedicação do templo, no capítulo 10, a terceira Páscoa, João 11, 55, a Páscoa de Jesus, João 13, quando ele faz o lava-pés e tudo mais. E a partir desse enquadramento, é possível encontrar a seguinte estrutura para a leitura deste evangelho. Um prólogo, né? O prólogo do evangelho, que vai do primeiro capítulo, versículo de 1 a 18, a semana inaugural, capítulo 1, versículo 19 e capítulo 2, versículo 12. Depois vem o capítulo 2, versículo 13, capítulo 12, versículo 50, as festas judaicas. Eu já tenho um áudio gravado lá no podcast Bíblia com Francisca, no Anchor e no Spotify, sobre as festas judaicas, tá? No Evangelho segundo João. Então, vem as festas judaicas e no capítulo 13, versículo 1 e até o 21, 25, a Páscoa de Jesus, tá? Agora, os simbolismos no Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João é marcado pelo uso de diversos simbolismos, mas que provém fundamentalmente de dois campos, do cotidiano e do Antigo Testamento. Por isso que eu digo para vocês, se vocês querem entender o Evangelho segundo João, vocês têm que voltar na Torá, vocês têm que voltar no Pentateuco, vocês têm que voltar no Antigo Testamento para poder vocês compreenderem esse Evangelho, senão vocês não vão compreender do que se trata, porque muito do que João traz, ele busca lá no Pentateuco, no Antigo Testamento, e traz para as suas narrativas do quarto Evangelho, né? Então, diversos simbolismos que provém fundamentalmente de dois campos, do cotidiano e do Antigo Testamento, podem ser encontrados no Evangelho inteiro e estão presentes em diversas palavras e expressões, como na palavra luz, or, né, em hebraico, luz é or em hebraico, né? Haja luz, né? Haja or, né? Em determinadas personagens, como, por exemplo, Nicodemos e a samaritana. Nicodemos foi aquele político lá do Sinédrio, enfim,
que foi aluno de Jesus, foi ele que enterrou Jesus com José de Arimateia e tudo mais. E aqui ele mostra a relação também com a samaritana. Lázaro e o discípulo amado. E em diversas situações, como a falta de vinho, por exemplo, em Caná da Galileia. Ou Jesus, o vinho, a falta de vinho é a falta de alegria na sua vida, tá? Se na sua vida não tem vinho, isso não quer dizer que você vai encher a cara de vinho. Não é isso, gente, tá? O vinho, ele representa a alegria, tá? E a vida. Lechaim, por isso quando eu brindo aqui com vocês, com o vinho Lechaim, né, um brinde à vida de vocês, é nesse sentido, é um brinde à vida. O vinho representa a vida, tá? É um simbolismo. Como a falta de vinho em Caná. Jesus lavando os pés dos seus discípulos, né, no capítulo 13. A maneira como este evangelho se serve do simbolismo também está ligada às analogias presentes nos discursos de Jesus, tal como na afirmação, sou eu o pão da vida, e na apresentação que o evangelista faz de como, de certos gestos de Jesus, que ele caracteriza como semeios, como sinais. A relação entre símbolos e seu significado é muito estreita. O símbolo surge como base material de significados e o significado como apropriação espiritual da realidade. O cotidiano aparece assim como um grande depósito de significados que pedem para ser interpretados. Fazer uma hermenêutica de estudo, né, gente? E atualizados para os nossos dias. É isso que eu tô fazendo aqui, tá? Esta maneira de se servir de simbolismos é relevante para compreenderem a visão mística presente neste evangelho, uma vez que as coisas do Espírito são alcançados pela mediação das coisas sensíveis, ou seja, você só alcança o mundo espiritual por meio da encarnação. Você não vai chegar ao mundo espiritual sem ser um encarnado, tá? Tira isso da sua cabeça. Então, aqui, místicas presentes neste evangelho, uma vez que as coisas do Espírito são alcançadas pela mediação das coisas sensíveis. É assim que a encarnação da palavra de Deus dá o paradigma perfeito para falar das coisas espirituais. O evangelho segundo João é conhecido como evangelho espiritual, né? Ou um evangelho do amor, mas amor não quer dizer que você vai ser só aquele negócio do coraçãozinho, não, gente. O amor é uma coisa concreta, o espiritual é um mundo concreto também, tá? Não se separa, eu já falei para vocês, a gente tem essa dicotomia do mundo grego, de dizer que é no espiritual, aquela coisa toda. Não, é aqui também, é aqui, é o espírito e a matéria juntos, tá? Aqui, porém, acrescentar que este é também o evangelho da encarnação e do serviço. O que é serviço? É diaconia, tá? Já falei com vocês sobre isso nos vídeos anteriores aí. Então, na encarnação e do serviço, que fazem da vida espiritual uma vida concreta, de amor atuante em favor do outro, né? Então é isso, gente. Tudo isso refere-se ao Evangelho segundo João, né? Então, é isso. Foram 21 capítulos e mais uma explicação sobre o Evangelho segundo João. Eu li a Bíblia das Paulinas, e vocês vão ver que é bem simbólico. Por exemplo, as Paulinas escolheu a sua capa como uma capa vermelha, tá vendo? Primeiro porque tem a cor de São Paulo também, do apóstolo Paulo, do Shaul Hachalia, que é São Paulo, mas também porque o vermelho representa a ascensão do humano, a sua consciência, a sua evolução para com o sagrado. Por isso que às vezes vocês veem, eu disse para vocês, que quando aparece o nome de Deus, Hashem e tudo mais, eu coloco no vermelho.
Por quê? Porque o vermelho representa a vida e ele é a ascensão do humano na sua espiritualidade com o mundo espiritual, né? Então, Deus, ele é isso. Então, tem toda essa simbologia também para o bem em relação à cor vermelha, tá? Agora tem uma outra coisa. No mundo, vocês vão ver, por exemplo, restaurantes aí vermelho e amarelo. Quando o vermelho representa também a urgência. Você tem a urgência de comer, tem a urgência de não sei o quê, né? E aí a orelhinha lá do negócio, lá do restaurante, é amarelo. Só que o vermelho misturado com amarelo dá o quê? Produz grelina no seu estômago. E aí você fica com vontade de comer, você come qualquer coisa, vai, come aquela coisa, depois você diz assim, nossa, fui no Mac, comi, me entupi de lanche, de batata frita e não sei o que. Nossa, mas não sei por quê. O que aconteceu comigo? Ou seja, eles usaram as cores para mexer com a tua questão neural, entendeu? Então, vocês têm que ter muita atenção também com essa questão das cores, com a simbologia das cores, tá? E, enfim, tem muita coisa para se aprender neste mundo. Por exemplo, tem a questão também sobre os meridianos, por exemplo, né? Fazer cosquinha no teu cérebro. Por exemplo, eu chego aqui, oi, tudo bem? Então, aí eu começo a mexer aqui, ó, assim, fazer uns movimentos assim. Aí você, então, aí eu tô fazendo cócegas no seu cérebro. Então, existe isso tudo na neurociência também. Então, não é diferente nos evangelhos, gente. Eles utilizam também a questão simbológica, a questão da simbologia dos números, né? Por que 7 versículos, assim, assim, assim? Porque o número 1, Deus é errado, porque Deus é um e único. Porque o 2 representa a casa, representa o bet, representa a criação, né? Deus primeiro cria a sua casa, a natureza, para poder no 6º dia, o que é o 6? O 666 representa é o número de homem, representa a criação humana, né? Aí no 6º dia o Deus cria o que? O humano, o homem, né? É o número da criação. O homem é criado no 6º dia, depois a criação é 6 e depois o 6 é incompleto. Então aí o pessoal faz aquela salada e diz assim, não, o 666 é o número do não sei o quê. Para iludir vocês, para manipular vocês, olha só. E aí vocês acreditam. Eles usam, sabe o quê? Pó de sininho para encantar vocês. E aí vocês ficam na Matrix, entendeu? Francisca, o que é pó de sininho? Sabe que um CEO, um executivo da Disney, ele escreveu um livro, né? Que aí ele mostra tudo como que a Disney utiliza todos os seus personagens, todos os parques, todos os jeitos, tudo para te encantar. Às vezes o cara tá lá dentro, a vida dele é totalmente desorganizada, mas ali eles têm que se apresentarem bem lindos, maravilhosos, sorrindo, tudo bonito, que é para encantar. Desde a criança, o bebezinho, até a senhorinha de 100 anos, entendeu? E aí você fica naquele mundinho lá, achando que tudo é mil maravilhas e às vezes não é, né? É uma forma de te manter na Matrix da ilusão. O Evangelho segundo João não é ilusão. O Evangelho segundo João, ele é um evangelho concreto, é amor concreto, não é o amor lá do cupidinho, não, do anjinho que dá uma flechada, não. É um amor concreto. É um amor que exige perdão, é um amor que exige diaconia, serviço, é um matrimônio, é um casamento, né? Então, o matrimônio, ele requer o quê? Doação, perdão todos os dias, amor e serviço. Isso serve para casamento, para matrimônio, para empresas, para amores, para empresa. Se você não tiver todo dia isso, perdão, amor, doação e serviço, diaconia, a tua empresa também não vai para frente, a tua casa não vai para frente, enfim, tudo isso exige esses elementos, né? Então, o Evangelho segundo João é um evangelho concreto, é um evangelho carnal, porque é da encarnação, fala da encarnação, mas também é um evangelho que fala de amor, de um amor que Deus
dá ao mundo. Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Mas é um amor concreto, né? É um amor radical, com políticas concretas, com políticas públicas completas, maravilhosas, que todos descansem, que todos tenham, que todos sejam prósperos no que é bom, que todos sejam ricos, sim, ricos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, ricos de saúde, tá bom, gente? Então é isso, o Evangelho segundo João é esta maravilha, linda, maravilhosa. Então eu vou indicar também 2 bibliografias, aqui ó, o Evangelho segundo João, o grande comentário bíblico, ele é da Paulus, do Juan Mateus e Juan Barreto, tá? Vou indicar outro também, que é o Dicionário del Mundo Joânico, ele está em espanhol. Evangelho, Cartas e Apocalipse, é do Felipe Fedez Ramos. Vou indicar mais outra. Vou indicar do Boitlan. Cadê? Do Boitlan, do meu professor querido. Onde está? Ah, tem um outro que eu vou falar. Deste daqui. Cadê o do Boitla, meu Deus? Onde está? Não estou encontrando. Eita, caiu tudo aqui. Minhas coisas aqui, meus livros. Peraí. Ai, gente, eu não sei onde está o do Boitla. Acho que está lá na sala. Que eu fico tirando daqui e aí eu fico lendo, gente. Entendem? Eu fico lendo e aí não está. O dicionário bíblico do Boitla. Não está. Bom, o que foi que eu disse que eu ia mostrar? Caiu minha Bíblia aqui. Caiu meu Novo Testamento em grego. Aqui, ó. Das Neue Testamento. Aqui. Cadê? O livro do Boitla não está. Das Johannes Evangelium. Não está aqui, está lá na sala, porque eu tiro minhas coisas, eu estudo aqui, estudo na sala, tudo quanto é canto. Mas eu vou indicar um outro livro também. Lembra que quando vocês forem assistir o Evangelho segundo João, capítulo 20, 21, vai se falar do jardim, do encontro de Maria Madalena no jardim, com o jardineiro. E aqui tem uma literatura, chama-se Die Garten und der Gärtner in Johannes Evangelium, eine romantische Untersuchung. É da autora Ina Marion Kramp. Ela é uma religiosa da sociedade, como que se chama de Jesus? Sociedade dos Jesuítas. Então, ela é uma irmã religiosa. Eu conheci ela lá em Frankfurt e ela me deu esse livro, tá? É muito bom, que é O Jardim e o Jardineiro, que é justamente esse estudo de João, tá? Tá em alemão. É um estudo sobre o Evangelho segundo João, esse capítulo do jardim, lá quando as mulheres vão até o túmulo e ele está vazio, tá? Quando Maria se encontra com Jesus no jardim, deixa eu ver aqui direitinho. Ela é da Sociedade dos Jesuítas, é isso mesmo. A Ina. Deixa eu ver aqui, o que ela me explica. Quais são os temas? É isso mesmo. E foi a tese de doutorado dela. Como que se fala? O orientador dela foi o professor Johannes Boitla. Vocês já conhecem também, que eu já mostrei aqui os livros dele. Ele veio visitar a faculdade há um tempo atrás, ele ficou aqui na minha casa também, a gente lá, quando eu fui para a Alemanha, a gente se encontrou e tal, temos uma janta boa lá, e então é isso. O nome desse livro é O Jardim e o Jardineiro, no Evangelho segundo João, tá? Ela é da editora Archendorf. Archendorf é de Frankfurt, ela é da Frankfurt
Theologisches Studien, ela é lá da faculdade, onde durante muito tempo eu frequentei aquela biblioteca para buscar bibliografias, lá na faculdade do St. Georgen, em Frankfurt. Durante muito tempo eu fiquei lá nessa biblioteca, fui atrás das bibliografias para os meus estudos. E nessa biblioteca o Papa Francisco estudava, gente. Eu sou bem feliz, assim, eu digo, nada, o Papa Francisco estudava aqui, né, me achando. Então, ela é de lá, dessa biblioteca também, desse lugar. Aqui, ó. Ela também é professora da Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen, é dessa faculdade que eu estou falando. Aqui também estou memorizando colocando já um agradecimento a esta faculdade dos jesuítas lá em Frankfurt, que é a St. Georgen, onde eu tive todos esses estudos que eu fiz. Eu tenho as bibliografias porque eu estudei lá, gente, tá? Eu fui buscar nessa biblioteca deles lá na St. Georgen. Então, Der Philosophische Theologien Hochschule St. Georgen, ou seja, a Faculdade de Filosofia e Teologia São Jorge, St. Georgen, Faculdade de Teologia de Frankfurt am Main, ou seja, lá de Frankfurt, tá? Então, durante muito tempo, durante alguns anos, eu fui para Frankfurt só para estudar nessa biblioteca. Eles abriam a biblioteca para mim, no sentido de deixar eu, como estrangeira, como gringa, né, lá e utilizar os livros dele, as pesquisas, tudo. Que vocês leiam os artigos, vocês vão ver a bibliografia toda, eu coloco eles lá. Então, o nome dela é Ingna Marion Krampf. Ela é religiosa dos jesuítas. Como que se fala? Eu vou dar o nome correto, deixa eu procurar aqui. Sociedade dos Jesuítas, é isso? Peraí, Jesuítas. Deixa eu ver aqui que meu computador tá aberto, vou já aproveitar. CJ é Companhia de Jesus. Aí eu fico assim, Sociedade dos Jesuítas. A Sociedade dos Jesuítas, é a Companhia de Jesus, ou seja, ela é religiosa da Companhia de Jesus. Então, eis o livro dela, O Jardim e Seu Jardineiro, tá? O nome dela é Inga Marion Krampf. Sie ist Deutsch. Ela é alemã, tá? Então, é da Alemanha, que é uma publicação da Alemanha. Então, é isso. Para quem quiser procurar aí, procura e busca. Tem, por exemplo, Pedro no Jardim, aqui, ó. Petrus vor den Garten, aqui, ó. Tem um capítulo sobre o encontro lá de Pedro no jardim. Aqui, Jesus no jardim. Jesus verlässt den Garten. Deixa eu ver o que mais. Bom, eu acho que é isso, gente. Isso aqui é mais para quem está aí na academia, que vai estudar sobre Evangelho segundo João, então já é uma bibliografia. Então, essas 3 bibliografias eu mostrei para vocês, né? Além da Bíblia das Paulinas. E aqui eu mencionei também o CEO da Walt Disney, que ele... Como é o nome dele? Que escreveu o livro... Deixa eu ver aqui o nome porque quando a gente cita aqui, a gente tem que falar. O nome dele, desse CEO, ele é CEO da Walt Disney Company e da Paramount Pictures e fundador da The Tornat Company. O nome dele é Michael de Eisner. Michael de Eisner é o nome desse autor, que ele diz assim: o jeito Disney de encantar seus clientes. E aí ele diz que eles jogam pó de sininho lá para que o povo fique encantado. O que é encantamento? Encantamento é uma magia, né, gente? Encantado, né? Com tudo aquilo lá, quando eles entram lá e tudo mais, né? Quem não gosta? Euro Disney, Paris, né?
Euro Disney, lá na Flórida e tudo mais, ó. Olha só o que ele diz. Magia prática. Magia não é uma palavra muito usada no mundo corporativo. Ela não é listada nos balanços patrimoniais, apesar de ser possível dizer que intangíveis contábeis como reputação inclui a magia. O seu pessoal da contabilidade provavelmente não mensura o retorno sobre o investimento da magia, nem amortiza a magia no período de 30 anos. Contudo, magia é uma palavra comum nos círculos executivos do Walt Disney Company. A magia de passar as férias na Disney, diz Michael Eisner, que é esse CEO da Disney, né? É para mim a magia da qualidade, ou seja, da inovação, da beleza, a magia dos encontros familiares. Ou seja, eles captam os teus sentimentos, né? Então, vocês não têm noção de como eles fazem assim para você dizer, uau, né? Eles trabalham tudo isso, tá? Eles trabalham tudo isso, assim como o Evangelho segundo João trabalhou toda essa linguagem da dicotomia, da luz e trevas, do ódio, do amor, do ódio, enfim, do céu e terra, tudo isso, gente, em todas as linguagens, tudo isso para encantar os seus leitores, tanto dos evangelhos quanto dos outros, das outras narrativas. Tudo isso, né? Então, aí tem essa questão da expectativa de cantar, de encantar, satisfazer as noções pré-concebidas das pessoas, exceder a expectativa dos clientes, conquistar com imensa gratidão e por aí vai. E aí eles falam dessa questão da magia do atendimento, a magia do elenco, a magia do processo, a magia do cenário, ó aqui, estudo, ó, cenário, tá vendo? A magia da integração, a magia do entendimento. Porque o entendimento cria o quê? Você entendendo as narrativas bíblicas, você entende o quê? Você cria felicidade para todas as pessoas. Entendeu? É um propósito, né? Você gera segurança, cortesia, enfim, tem todo esse lado. É incrível como eles utilizam toda essa questão, ó, da gestologia. Vem. Se inscreve aqui no canal Bíblia com Francisca. Vendo? Ó, da gestologia. Enfim, tem tudo, tá? Então, por que eu trouxe isso? Porque eu mencionei esse executivo da Disney, que é o nome dele, é Michael Eisner. Eu acho que ele deve ser alemão, porque o nome Eisner deve ser alemão, tá bom? Então, esses foram todas as bibliografias aqui, ó. Ó, quantas bibliografias eu trouxe para vocês. Ó, João, a Bíblia das Paulinas, mais esse da Igna e mais esse aqui do Eisner. O jeito Asna de encantar seus clientes, que foi um executivo da Disney, editora Saraiva, tá bom? Então, tudo isso aqui, viram? Este vídeo ficou longo, mas ele é bem explicativo, então é para aqueles que realmente querem saber e estudar sobre o Evangelho segundo João e a sua origem. Então, eu agradeço vocês todos que estão aqui, mais de 18 mil, né, gente? Já passou, já estamos chegando a quase 19 mil visualizações aqui neste canal. E 100 e poucas pessoas aí que são fixas aqui, né? Que me ajudam, que dão seus retornos, tá? Então, ó, para todos vocês que fiquem em Deus, com Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e que o Eterno os abençoe e guarde, tá bom? Que o Eterno os abençoe e os guarde, e que lhes dê prosperidade boa, que lhes traga riqueza, muitas bênçãos de todo, assim, materiais, de saúde, de vida e vida em abundância, tá bom?
Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Mas, se inscreve e aciona o sininho, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Tchau. Acho que agora eu vou entrar de férias, né? Entrar de férias? Acho que eu vou entrar de férias. Tchau, meus amores. Tchau, tchau.